Amém? Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que alegria nós temos de estar reunidos mais uma vez na casa do Senhor, alegria de ver querida irmã Eliane, pastor Marcos, saudades de vocês, viu? Eu gostaria, antes de mais nada, agradecer à igreja pelos cuidados demonstrados por mim e minha família. No sábado, durante todo o dia, na verdade, a Raíza teve fortes dores abdominais e quando foi à noite nós decidimos levá-la ao hospital e ela precisou ficar internada ali até o dia de ontem, porque estava tendo algumas contrações, foi medicada, permanece em repouso e em observação, graças a Deus tudo sob controle, graças às orações dos irmãos que têm nos sustentado, que tem sido ponto seguro de apoio para nós. Glória a Deus pela vida dessa igreja tão amada, que ora por nós e que nos sustenta. Tendo dito isso, eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia na Epístola de Tiago, o capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1 apenas. Tiago, capítulo 1, o versículo 1. Na verdade, o mesmo texto que nós lemos na semana passada, mas hoje nós vamos completar o versículo, nosso estudo, nosso mergulho na palavra de Deus. E eu dou o seguinte título à minha fala desta noite: Quando a adversidade chega. Quando a adversidade chega. O texto diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Gostaria de te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Nós vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe e a seguir mergulharemos na palavra de Deus. Deus amado, muito obrigado, Pai, pelo Teu sustento, Teu cuidado sobre as nossas vidas. A prova máxima disso é que nós estamos reunidos aqui nesta noite. Se não fosse o Senhor a nos sustentar, não estaríamos aqui. E por isso nós Te louvamos, Pai. Nesse momento que a Tua palavra preciosa, inspirada, viva e eficaz foi lida, a nossa oração e o nosso grande desejo é que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos permita ouvir a Tua voz, para que sejamos encorajados por Ti, para que sejamos confortados, para que sejamos confrontados, para que caminhemos cada vez mais na Tua direção, Pai. Abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, para que possamos compreender as insondáveis maravilhas da Tua lei, Pai. É isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quando a adversidade chega. Deus teve apenas um filho que jamais cometeu pecado, e seu nome é Jesus Cristo. Deus teve apenas um filho que jamais cometeu pecado, mas Ele nunca teve um filho que não tenha enfrentado tempos de adversidade, que não tenha enfrentado tempos de angústia e de aflição. Deus jamais teve um filho que não tenha enfrentado adversidades, aflições e angústias.
O nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, enfrentou durante o seu tempo de vida terreno diversos momentos de adversidade. Os seus primeiros seguidores, os apóstolos, os demais discípulos, de igual forma encontraram e enfrentaram diversos momentos de adversidade. Por toda a história do cristianismo, os nossos irmãos e irmãs têm enfrentado momentos de aflição e adversidade. E sem dúvida alguma, eu e você não estamos isentos desse momento. Na verdade, nós podemos classificar as pessoas de acordo com 3 categorias. Há aquelas que acabaram de sair de alguma adversidade, de alguma aflição. Há aquelas que estão atualmente vivendo algum período de adversidade, de angústia e de aflição. E se você não está em um desses 2 grupos, sem dúvida alguma, você se encontra entre aqueles que vai viver adversidades. Porque Deus jamais teve filho algum que não tenha vivido esses momentos. Você tem passado por alguma adversidade agora? Você tem passado por alguma aflição agora? Guarda essa palavra no seu coração, porque é a palavra de Deus para você agora. E todos os demais guardemos no coração, porque vai chegar a nossa hora. Quando a adversidade chega, o texto que nós lemos, por mais que não pareça, nos ensina 3 verdades que precisamos manter firmemente no nosso coração, diante dos nossos olhos, gravadas na nossa mente, para que possamos enfrentar esses momentos de adversidade e esses momentos de aflição. O Senhor Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, nos presenteia com este versículo, para que saibamos como responder na hora da adversidade, na hora da aflição. E nós começamos então fazendo um breve resumo daquilo que vimos na semana passada a respeito das 2 primeiras palavras do versículo. Tiago. Este Tiago que escreve essa carta não é um Tiago qualquer. 4 são as possibilidades de autoria dessa carta. Mas o Tiago que Deus levantou para que registrasse essas palavras foi o Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma coisa muito interessante é que a carta de Tiago foi o primeiro livro de todo o Novo Testamento a ser escrito, a ser colocado no papel. Esse versículo que nós lemos foi o primeiro versículo de todo o Novo Testamento a ser escrito. Tiago, irmão do Senhor Jesus, contado entre os apóstolos, poderia dizer tantas coisas a respeito de si mesmo para se identificar, mas o que ele escolhe dizer como marca pessoal é simplesmente servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Extremamente significativo e importante que Tiago se identifique como servo, porque com isso ele está dizendo: eu tenho um Senhor que é poderoso, eu tenho um Senhor a quem eu devo submissão, mas mais do que isso, eu tenho um Senhor que zela pela minha vida. Ele cuida de mim durante toda a vida e Ele preparou a eternidade para que eu passe perto dEle. Eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E ele continua dizendo: as 12 tribos da dispersão, saudações. 3 verdades que eu gostaria de extrair com você desse texto,
para que nós mantenhamos firme no nosso coração para enfrentarmos os momentos de adversidade e de aflição. Primeira verdade, mesmo na adversidade, Deus continua cuidando do seu povo. Mesmo na adversidade, Deus continua cuidando do seu povo, Ele continua cuidando de você e continua cuidando de mim. Tiago escreveu as 12 tribos da dispersão. Mas o que significa isso? Bom, 12 tribos é uma forma de se referir a todo o povo de Deus do Antigo Testamento. O povo de Deus foi dividido em 12 tribos, cada uma ocupando uma região específica, uma região bem determinada. Mas na época em que Tiago escreveu isso, já não existiam mais essas divisões. O povo de Deus já havia sido espalhado, trazido de volta, se misturado. Essas 12 tribos não são uma referência literal. Elas indicam povo de Deus. Todo o povo de Deus, sem deixar nenhuma pessoa sequer de fora. Quando Tiago escreveu isso, ele não estava se referindo às 12 tribos literalmente, porque elas já não existiam mais. Não era possível distinguir uma de outra. Ele estava se referindo a todo o povo de Deus, não apenas daquele tempo, mas a você e a mim também. As 12 tribos da dispersão. O povo de Deus havia sido espalhado pelo mundo algumas vezes. Havia se misturado e se submetido a outras culturas, a outros povos. A palavra que Tiago usa para dispersão é uma palavra muito interessante. É a palavra diáspora. Alguém já ouviu essa palavra, diáspora? Diáspora é uma palavra grega. O que Tiago escreveu foi, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da diáspora. E a palavra diáspora possui um significado muito interessante. Significa encher a mão de sementes e espalhar pela terra. É isso que um semeador fazia naqueles tempos. Ele enchia a sua mão de sementes e saía espalhando pela terra. A diáspora. A melhor imagem que nós temos da diáspora na Bíblia, ou a que mais ilustra isso, foi o episódio da Torre de Babel. Quando as pessoas quiseram construir uma torre cujo cume chegasse aos céus, e Deus então decidiu confundir as suas línguas e espalhá-los pela terra, submetê-los a uma verdadeira diáspora. Cada um foi para um canto diferente. Cada um foi levado para um lugar diferente. E é justamente a esse grupo de pessoas, ao povo de Deus, sob essas circunstâncias, que Tiago se dirige. Na verdade, algumas eram as razões pelas quais uma pessoa podia ser levada a sair da sua terra natal. O apego que cada um tinha à sua cidade, à sua terra, era muito grande. Mas alguns motivos forçavam as pessoas a sair da sua terra e procurar um novo lugar para viver. O primeiro deles, questões econômicas e financeiras. Se a situação apertasse naquele lugar, as pessoas com muita tristeza deixariam para trás a sua terra em busca de uma vida diferente em uma outra terra. E a gente consegue entender muito bem isso no século 21. Mas as questões econômicas e financeiras não eram a única razão pela qual alguém era forçado e levado a abrir mão, a abandonar a sua terra e viver numa outra região.
Elas podiam ser levadas a se mudar de lugar por causa da fome. Se a região fosse dominada pela fome, as pessoas mudavam de região. É isso que aconteceu, por exemplo, com a família de Israel, quando decidiu se mudar para o Egito, a convite de José, para fugir da fome que assolava aquela região. E a terceira razão pela qual as pessoas abandonavam a sua terra era por causa de guerra. Ou para evitar uma guerra que se aproximava, ou se elas fossem feitas prisioneiras durante a guerra. E então não tinha opção. Eram levadas como cativos para uma terra distante. O seu contato, a sua conexão com a sua própria terra natal era interrompido contra a sua própria vontade. Questões econômicas, fome e guerra. No Antigo Testamento, o povo de Deus foi espalhado pela terra por 2 vezes por causa dessa terceira opção, por causa de guerra. Primeiro, o império da Assíria conquistou o reino do norte, cuja capital era Samaria, e os levou embora da sua terra. Os levou para essa situação de aflição e de fragilidade. Eu te convido a ler comigo, o texto será projetado. Segundo livro de Reis, o capítulo 17, o versículo 6. No ano de 722 a.C., o império da Assíria conquista o reino do norte. 10 tribos no reino do norte. E o texto diz: no 9º ano de Oséias, o rei da Assíria conquistou Samaria e levou Israel cativo para a Síria. Ele os instalou em Hala, junto a Rabor, o rio de Gozã e nas cidades dos Medos. Em 722, o reino da Assíria leva 10 tribos para dispersão, para diáspora. No ano de 586 a.C., o reino império da Babilônia faz o mesmo com as 2 tribos que restaram no reino do sul. Segundo Reis, o capítulo 25, versículos 8 a 11. Segundo Reis, o capítulo 25, versículos 8 a 11. No dia 7 do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, foi para Jerusalém e queimou o templo do Senhor e o palácio real. Queimou também todas as casas de Jerusalém e todas as casas vistosas. E todo o exército dos babilônios que acompanhava o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. Então, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativos o restante do povo que havia ficado na cidade e os que já haviam se rendido ao rei da Babilônia, bem como o restante da multidão. Por 2 vezes, o povo de Deus foi disperso pela terra, enfrentou e viveu uma verdadeira diáspora. O Novo Testamento faz uso dessa palavra diáspora apenas 3 vezes, o que nos ajuda a entender melhor a dimensão do que foi a diáspora. Evangelho de João, o capítulo 7, o versículo 35, cujo texto diz: os judeus perguntaram uns aos outros: para onde ele irá que não o acharemos? Será que irá para a dispersão entre os helenistas e os ensinará? A dispersão, um lugar fora da terra, um lugar distante da terra natal do povo de Deus. Segundo a ocorrência dessa palavra, a carta de Tiago que nós lemos. Terceira ocorrência da carta, 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 e 2, muito semelhante ao texto de Tiago.
1 Pedro 1, versículos 1 e 2, o texto diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão, da diáspora, que foram espalhados pelo mundo, no Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. O povo de Deus, nesta época, havia sido espalhado pelo mundo. Agora imagine a sensação de frustração, a sensação de tristeza, o episódio de adversidade que tomava conta de cada um que pertencia ao povo de Deus e que tinha sido levado para longe da sua terra prometida por Deus, vivendo numa cultura diferente, sendo obrigados a se comunicar numa língua diferente, com costumes diferentes, uma comida diferente e principalmente sabendo, não era para eu estar aqui, porque Deus me deu aquela terra de Israel. Eu estou na dispersão, na diáspora, mas o meu lugar não é aqui. Eu estou vivendo um verdadeiro tempo de adversidade. Que sentimento de frustração. É por isso que os dispersos na Babilônia, lá no livro dos Salmos, o capítulo de número 137, o versículo 1, dizem o seguinte: junto aos ribeiros da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, recordando-nos de Sião. Esse era o sentimento de adversidade do povo. Junto aos ribeiros da Babilônia, nós nos assentamos e choramos com saudade de Sião. Que situação de adversidade, que situação de angústia e de aflição. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, envia Tiago para nos lembrar de que Ele continua cuidando de nós. Porque ainda que o povo de Deus tivesse esse sentimento, ainda que o povo de Deus estivesse disperso pela terra, como Tiago diz, as 12 tribos da dispersão, da diáspora, ainda que o sentimento de aflição fosse intenso, havia uma promessa de restauração, havia uma promessa do Senhor de cuidado constante. Veja o que a Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 4. Deuteronômio 30, o versículo 4. Ainda que os teus exilados estejam na extremidade do céu, de lá o Senhor teu Deus te reunirá e te trará de volta. Ainda que os teus exilados estejam na extremidade do céu, de lá o Senhor teu Deus te reunirá e te trará de volta. Jeremias, o capítulo 31, versículo 10, o texto diz: ouvi a palavra do Senhor. Jeremias 31, 10. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas longínquas terras costeiras. Aquele que dispersou Israel, o reunirá e cuidará dele, como um pastor faz com seu rebanho. Ainda que a situação seja de adversidade, ainda que o momento seja de aflição, ainda que o episódio seja de angústia, o Senhor promete cuidar de mim e de você. O Senhor continua cuidando do seu povo como o pastor faz com seu rebanho. Que promessa maravilhosa do Senhor! Ainda que sejamos as 12 tribos da dispersão, ainda que sejamos peregrinos neste mundo,
o Senhor promete nos restaurar. Ele promete cuidar de nós, Ele promete zelar pela tua vida. Ainda que a sua situação seja angustiante, o Senhor promete cuidar de você. É exatamente isso que nós vemos na vida de Jó. Que adversidade ele viveu, quanta aflição, quanta angústia, mas a todo momento o Senhor esteve cuidando dele. E no final do livro, no capítulo 42, nós lemos a grande, a maravilhosa restauração do Senhor na vida de Jó. Ainda que estejamos vivendo na adversidade, o Senhor promete cuidar do seu povo, Ele cuida de mim e cuida de você no seu momento de aflição. Você está comigo até aqui? Mas essa é apenas a primeira verdade que nós extraímos de Tiago, capítulo 1, versículo 1. Segunda verdade, mesmo diante da adversidade, é possível ser fiel a Deus. Mesmo diante da adversidade, é possível ser fiel a Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão. Falar de dispersão com o povo judeu, ou melhor, falar da sua própria história, era algo que chamava a atenção do judeu, porque ele conhecia a história dos seus antepassados, ele conhecia a história dos patriarcas. Mencionar 12 tribos e diáspora, dispersão, era algo que os judeus, que o povo de Deus compreenderia com muita clareza. E imediatamente, eles seriam relembrados de alguns outros personagens do seu próprio povo, da sua própria história, que assim como eles, viveram na dispersão. Assim como eles agora eram peregrinos, eram dispersos, estavam na diáspora, inevitavelmente eles se lembrariam de outros personagens que viveram antes deles e que foram mandados para a diáspora também. Quando eles receberam essa carta dizendo as 12 tribos da dispersão, imediatamente eles se lembraram de José, que foi vendido pelos seus irmãos, foi obrigado a abrir mão, a abandonar a sua própria terra e foi levado para um país estrangeiro. Imediatamente, eles se lembrariam de Daniel e de seus amigos que foram arrancados do coração de Israel e levados cativos para a Babilônia. E imediatamente eles se lembrariam desses dois personagens, que assim como eles viviam naquele momento, também enfrentaram a adversidade, tendo sido enviados para a dispersão, para a diáspora. E ao lembrar desses dois personagens, José no Egito e Daniel, assim como seus amigos, na Babilônia, eles pensariam em duas coisas. Em primeiro lugar, aqueles dois homens de Deus eram homens como nós, foram enviados para a dispersão, para a diáspora, assim como nós. Mas mais do que isso, eles se lembrariam, aqueles dois homens que também viviam na dispersão, também viviam na diáspora, se mantiveram fiéis a Deus. José teve a oportunidade de se deitar com a esposa de Potifar, mas honrou o Senhor, permanecendo fiel a Ele, e enfrentou seríssimas consequências. Daniel
se manteve fiel mesmo na dispersão e continuou orando ao Senhor 3 vezes por dia, como era seu costume, mesmo diante da possibilidade de ser lançado à morte na cova dos leões. Mesmo diante da adversidade, é possível nós nos mantermos fiéis. É possível não negociarmos os nossos valores, mesmo quando a situação aperta. É possível não abrir mão daquilo que nós cremos, mesmo quando seria muito mais fácil. Quantas adversidades talvez nós não enfrentemos justamente por sermos cristãos? E a palavra de Deus vem para nos lembrar que mesmo na adversidade, é possível nós nos mantermos fiéis a Deus. Por mais difícil que esteja, por mais adverso que seja, é possível nós nos mantermos fiéis. É possível não negarmos aquilo que nós cremos. É possível honrarmos ao Senhor com as nossas vidas, ainda que enfrentemos momentos difíceis, ainda que enfrentemos adversidades, tribulações e aflições. É possível você permanecer fiel a Deus. Não se esqueça disso. Você não precisa mudar, baixar o nível, mudar os parâmetros daquilo que você crê por causa da situação. É possível você ser plenamente fiel a Deus, assim como José foi no Egito, assim como Daniel e os seus amigos foram na Babilônia, assim como Tiago encorajava aqueles irmãos e irmãs nossos a serem. É possível nos mantermos fiéis. Glória a Deus por isso. Em terceiro e último lugar, Deus nos relembra de que mesmo na adversidade, é possível sermos felizes. Mesmo na adversidade, é possível você ser feliz. Pode parecer um paradoxo, mas é possível. Mesmo na adversidade, é possível você ser feliz. E eu te pergunto, você está comigo até aqui? Esse primeiro versículo que nós lemos é a introdução a uma carta. O que Tiago escreveu é uma carta assim como nós escrevemos, ou costumávamos escrever até uns 20 anos, porque substituímos por um e-mail. As cartas da antiguidade, assim como do presente, elas possuem uma estrutura básica, que sempre é seguida. Uma estrutura de 3 elementos: remetente, destinatário e uma saudação. Remetente. Toda a carta, logo no início, dizia quem é que estava escrevendo. O autor se identificava. E logo em seguida, identificava para quem ele estava escrevendo. E depois de fazer isso, uma palavra de saudação, de cumprimento. Na verdade, a nossa forma de escrever cartas e e-mails hoje mudou um pouco. Porque nós não nos identificamos logo no início. Nós nos identificamos e assinamos no final da carta. É mais parecido, talvez, com uma ligação telefônica. Você liga e já diz, aqui é fulano de tal. As cartas da antiguidade seguiam necessariamente essa ordem. Remetente, quem escrevia, para quem escrevia, e uma saudação. Alguns exemplos muito rápidos do Novo Testamento. 1 Coríntios 1, de 1 a 3. 1 Coríntios 1, de 1 a 3. Remetente, destinatário, saudação. Remetente, Paulo. Destinatário, ou ainda dentro do remetente, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes.
tudo isso, remetente. Para quem eles estavam escrevendo? A igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Palavra de saudação, graça e paz sejam convosco da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Remetente, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, a quem ele está escrevendo? Aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Palavra de saudação, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Terceiro e último exemplo, Judas, versículos 1 e 2. Quem está escrevendo? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. E aí é interessante observar que o Judas que escreveu essa carta também era irmão de Jesus. Teria sido muito interessante se Tiago tivesse escrito Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, irmão de Judas, mas ele preferiu omitir isso. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão do Tiago, para quem está escrevendo? Aos chamados e amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Saudação, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Esse era o padrão de uma carta básica da antiguidade. E Tiago segue este mesmo modelo. Quem está escrevendo? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A quem ele está escrevendo? As 12 tribos da dispersão. Palavra de saudação, saudações. É muito interessante que enquanto todos os outros autores das cartas do Novo Testamento tenham saudado os seus destinatários com a graça e a paz do Senhor, paz seja convosco, que a graça e a misericórdia do Senhor vos sejam multiplicados. Tiago simplesmente escreve a um povo que vivia disperso, ele simplesmente escreve saudações. Na verdade, havia diversas maneiras de uma pessoa fazer as saudações numa carta. E a forma que Tiago usou não é a mais comum. Embora acontecesse com alguma frequência, nem de longe era a forma mais comum de se iniciar uma carta. Para nós termos ideia, essa palavra saudações que Tiago utilizou, ela aparece na Bíblia em apenas 2 outros lugares. Atos, o capítulo 15, versículo 23. Atos 15, 23, texto diz: e por intermédio deles mandaram esta carta, os apóstolos e os irmãos presbíteros, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. E também no livro de Atos, o capítulo 23, versículo 26. Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. É extremamente significativo que Tiago tenha escolhido esta palavra para escrever uma carta a um povo que era peregrino, disperso, estava na diáspora, estava vivendo aflição e adversidade. Porque, na verdade, a palavra que nós temos traduzida como saudações não significa literalmente saudações. Saudações é a melhor maneira que nós temos de traduzir essa palavra. Mas a tradução literal, a ideia literal por trás dessa palavra é alegrem-se. Alegrem-se.
A palavra alegria é a que está escrita no início da carta de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que vivem dispersas, que vivem tempos de adversidade, alegrem-se, saudações. Mesmo em tempos de adversidade, é possível nós nos alegrarmos. É por isso que logo no versículo seguinte, Tiago capítulo 1, versículo 2, ele enfatiza ainda mais essa ideia. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. É algo que aparentemente não faz sentido. Se eu estou vivendo um momento de adversidade, se eu estou vivendo um tempo de angústia, um tempo de aflição, dentro da minha casa, no meu trabalho, pessoalmente, por conta de saúde, ou seja lá qual for o motivo, se eu estou vivendo um tempo de adversidade, como é que Tiago fala, alegre-se? E depois ainda diz, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Aparentemente não faz sentido, mas para o cristão, para quem é, assim como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, é absolutamente possível. Para o cristão, para quem serve a Deus, é absolutamente possível ter alegria mesmo diante da adversidade. Se você é servo de Deus, é possível ter alegria mesmo diante da adversidade. A fonte dessa alegria não está em você, não está em mim, não estava em nenhum daqueles das 12 tribos da dispersão. A fonte daquela alegria não era eles, era o Senhor deles. Sempre que eles se lembrassem do fato de que, ainda que estivessem passando por adversidades, ainda que estivessem longe da sua terra, ainda que estivessem vivendo aquilo que não gostariam de viver, mas que tinham o Senhor que cuidava deles, que serviam a um Deus que zelava pela vida deles, isso restauraria a alegria. É exatamente isso que acontece comigo e com você. Talvez estejamos enfrentando momentos extremamente complicados. Talvez enfrentemos momentos extremamente difíceis, nos quais humanamente não tem alegria. É só tristeza, é só desgraça, é só coisa ruim, meu Deus do céu. Mas quando nós nos lembramos que ainda que sejamos dispersos, ainda que estejamos vivendo momentos de adversidade, somos servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isso é poderoso o suficiente para nos restaurar a esperança. Essa afirmação é poderosa o suficiente para restaurar a tua alegria, a tua disposição de continuar caminhando, a tua energia para continuar lutando. Você não está sozinho. É por isso que Tiago diz, alegrem-se. Nós somos servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Alegrem-se, nós não estamos sozinhos. Alegrem-se, Deus está conosco. Alegrem-se, o Senhor cuida de nós. Alegrem-se, alegrem-se. A tristeza visita o cristão, mas nunca pode expulsar de casa a alegria permanente. Porque Deus sabe como enxugar as nossas lágrimas
e trazer consolo para nós. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, alegrem-se no Senhor. Gostaria de te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Nós vamos orar. E eu gostaria de orar de uma forma muito especial por você, querido irmão, querida irmã, que tem vivido momentos de adversidade, talvez na sua casa, na sua família, talvez questões pessoais, por enfermidade, quem sabe, seja qual for o motivo, mas eu gostaria de orar com você, querido irmão, querida irmã, que tem vivido momentos de adversidade e reconhece no texto que foi lido nesta noite, a voz do Senhor trazendo encorajamento para você, te relembrando, gravando firme no seu coração, que Deus continua cuidando de você, mesmo na sua adversidade, te relembrando que é possível você permanecer fiel a Deus, mesmo na sua angústia, te relembrando que é possível ser feliz, mesmo diante da aflição. Eu gostaria de orar com você, querido irmão, querida irmã, que tem vivido momentos de adversidade, e eu te convido a levantar uma das suas mãos para que eu possa te identificar e nós vamos orar. Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Nós não estamos neste mundo lançados à nossa própria sorte. Nós somos servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ainda que estejamos dispersos, vivendo momentos de aflição, a palavra do Senhor para nós nos traz encorajamento, renova as nossas forças, e nós oramos, querido Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso, um Deus tão poderoso, que mesmo por meio de um versículo tão simples, traz para nós verdades tão profundas, que podem transformar toda a nossa caminhada aqui. O Senhor vem nos relembrar de que estamos sendo cuidados a todo tempo por um Senhor que é amável e bondoso, um Senhor que jamais nos abandona, um Senhor que zela de fato pelas nossas vidas, um Senhor que restaura a nossa alegria, mesmo nos tempos de adversidade, e por isso nós te louvamos, Pai, nós te louvamos, porque o Senhor está conosco. Eu quero apresentar diante de Ti, Pai, a vida de cada irmão, de cada irmã neste momento que tem passado por adversidades, por angústias e aflições, as mais diversas, cada um sabe aquilo que tem vivido e o Senhor conhece profundamente cada angústia. Nós apresentamos ao Senhor essas mãos levantadas, esses corações aflitos, essas situações adversas, pedindo, Pai, que o Senhor traga e grave nesses corações cada uma das verdades extraídas desse texto, cada uma das Tuas promessas para nós, para que saiamos daqui encorajados na nossa caminhada contigo, renovados na nossa esperança, renovados no nosso ânimo, refrigerados pelo Senhor, confortados e encorajados pelo Teu Espírito Santo, que possamos trazer para as nossas vidas a última palavra de Tiago que diz: alegrem-se, alegrem-se,
alegrem-se, que o Senhor estenda as tuas poderosas mãos para abençoar a cada uma dessas vidas, também intervindo nessas situações, Pai, transformando realidades, transformando os episódios de vida, que o Senhor, por meio do teu braço poderoso, possa agir e fazer milagres de restauração, Pai. Tem misericórdia de nós, que o Senhor não permita que nada roube de nós a palavra que foi lida e exposta nesta noite, mas que pelo contrário, o teu Espírito Santo continue trabalhando dentro de nós, fazendo penetrar cada vez mais fundo, para que frutos de vida abundante brotem desse texto, Pai. Agora que vamos para as nossas casas, te pedimos que o Senhor nos abençoe no restante dessa noite, nos dê uma noite de descanso na Tua presença, desde já preparando preparando nosso coração para tudo aquilo que receberemos da Tua parte no próximo culto, Pai. Oramos dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce consolação do Espírito Santo da promessa conosco sejam e com todo o povo de Deus disperso pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Vá em paz.